Olá, minha saudação amiga carinhosa, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Estamos com o nosso consultório familiar, ajustamento familiar, ou seja, dicas para o casal, para a família, estabelecer um padrão divino em seu lar. Vamos falar hoje sobre você e o sexo. Todo mundo sabe que o sexo, praticamente 70% de um casamento saudável. Estou dizendo 70%, pode chegar até 80%, mas 70%, claro, objetivo, de que o sexo é importante nos relacionamentos entre o casal casado. E isso pode trazer consequências, não é verdade? Porque os outros 30% é o relacionamento de respeito e o relacionamento de amizade, ficando 15-15. 15 respeito e 15 harmonia, amizade entre o casal. 70% é o sexo. O que você sabe corretamente sobre esse importante assunto? Tem muitas pessoas que fazem uma espécie assim, de confusão. Estou falando de casais. Começa o namoro, depois do namoro vem o noivado, depois do noivado o casamento. E depois do casamento vem a lua de mel, né? Isso antigamente. Que gostoso era começar a namorar uma moça, levar no banco do jardim, assistir um filme no cinema, comprar uma pipoca, tomar um sorvete, mostrar a lua, falar poesia, às vezes aquele buquê de flores, né? No namoro. Depois vem o noivado, algo muito mais sério, que é conhecer a família do noivo, ser a família da noiva. Aí tem aquela festa de noivado, né? Que você tem os convidados, as alianças na mão direita, assumindo um compromisso de que possivelmente em tempos à frente o casamento. Bom, do noivado ao casamento existe a preparação do casamento. O noivo se preocupando com a casa, com a mobília da casa, a noiva se preocupando com o enxoval e assim por diante. Isso era antigamente. Ainda temos algumas pessoas conservadoras que mantêm essa tradição, não é? Na verdade, o sexo antes do casamento antigamente era podemos considerar um tabu, né? De vez em quando poderia acontecer isso, mas casar somente, sexo somente depois do casamento. Mas hoje não. Hoje não existe nada disso. Por isso que nós temos que enfrentar essa situação a respeito de três tipos de assuntos que eu já falei. Que o sexo é essencialmente 70% do bom relacionamento entre o casal, 15% é o respeito mútuo, e outros 15% a harmonia, né? A amizade, a harmonia entre o casal. Porque se não existir um sexo saudável num casamento, vem o fracasso. Porque depois não vem mais o respeito e nem tampouco a harmonia. Vira uma confusão, não é verdade? Então 70% a responsabilidade de um bom e saudável união entre duas pessoas, casamento, os cônjuges, é realmente o sexo. Muito bem, o que nós podemos falar sobre a ignorância sobre fatos do sexo que leva a muitos males? Existe uma situação hoje, eu vou falar dos tempos de hoje, né? Não vou deixar um pouquinho para trás, antigamente, né? Porque já mudou tudo, já não é como antigamente, né? Não existe mais o conservadorismo, né? As pessoas são mais progressistas hoje, né? Em termos de relacionamento entre casal, entre duas pessoas de sexos diferentes, né? O que pode acontecer, né? Os males. Pode acontecer conflitos de gerações, conflitos de idade. Tem mulher que quer casar ou que quer se relacionar e ter um comportamento afetivo sexual com pessoas mais velhas. Não é verdade? E vice-versa. O homem, às vezes, ou na maioria das vezes, quer ter um relacionamento afetivo sexual com meninas, com moças mais novas, com mulheres mais novas. Muito bem, então isso pode existir um conflito muito sério de incompatibilidade genérica, de gênero, incompatibilidade de gênero entre homem e entre mulher. Hoje nós temos algo que devemos destacar, que a mulher é inferior ao homem só porque é diferente dele. Né? Algumas pessoas pensam assim, né? A mulher é inferior ao homem porque é diferente. Ou também o homem é superior à mulher só porque é diferente dela. Não existe nos dias atuais isso, de maneira alguma.
Existe realmente a diferença em sexo. O homem é homem e a mulher é mulher. Mas em termos de comportamento, em termos de atitudes, existe realmente quase nenhuma diferença. Quase nenhuma diferença. Eu não vou dizer totalmente que existe diferença, mas quase nenhuma diferença. Porque hoje a mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher dirige, a mulher tem suas várias profissões iguais ao homem. E acaba, por diversas vezes, superando até o homem em algumas atividades profissionais, né? Muito bem, que orientação você teve sobre esse assunto quando era menina ou quando era menino? As pessoas hoje têm vários conflitos depois do casamento, depois de um relacionamento afetivo, sexual, amoroso. Tem muitos conflitos, porque os casamentos não dão certo. As pessoas realmente começam a ter uma vida a dois e, de repente, depois de algum tempo, se separam, com filhos, inclusive, que é a coisa mais perigosa que existe no momento. Há uma separação. Por quê? Não vou dizer incompatibilidade de gêneros, mas de relacionamento sexual. Os 70% da vida afetiva sexual saudável está desfalecendo, está acabando. E, às vezes, não existe nem 10%. Não existe aquela atração física de quando começaram a namorar e se casaram. Porque existe aquilo que as pessoas dizem, o amor ele é eterno enquanto dura, né? É uma música, uma letra de música, mas não é bem assim. O amor ele é eterno e eterno mesmo. Depende de quem sente amor. Ou é por interesse financeiro, ou é porque a menina tem um corpo bonito, o homem tem um corpo bonito, é porque a pessoa é atrativa a de ver, né? E a pessoa tem aquele sentimento de atração física e acaba se apaixonando pelo corpo, não pela alma da pessoa, e vice-versa. E isso traz o quê? Conflitos e males. O que nós vamos aprender nisso aí? A situação do ensino sobre fatos sexuais. Nós vamos começar justamente com os jovens e adolescentes e orientação para os pais. No lar. No lar, quando é proibido ou omitido, quando existe costumes, costuma ser fragmentado, infantil ou errado. As orientações sexuais para o seu filho, para a sua filha, tem que ser calcado na palavra de Deus de uma maneira que nós vamos falar a seguir. Porque no lar, às vezes falar de sexo é proibido. O pai não fala de sexo com o filho. Não dá nenhum tipo de orientação. Não dá nenhum tipo de explicação. E às vezes o filho tem vergonha ou medo de perguntar para o pai algumas situações, como é nos dias de hoje. Existem várias situações na qual o menino e a menina, vamos falar do menino primeiro, né, que não consegue conversar com o pai. E o pai não consegue explicar para o menino certas dificuldades em relacionamento sexual e os perigos que isso pode ocorrer precocemente, né? Da mesma forma, a menina não conversa com a mãe, às vezes a mãe se omite e proíbe que se fale nisso, né? Depende da menina, se ela é adolescente ou não, já começa a ter modificações no seu corpo e às vezes não conversa com a mãe e a mãe não se interessa em explicar para a menina as reações que o corpo dela vai ter no futuro e quais são as precauções que tem que ter em termos de relacionamento sexual. Por isso que as meninas vão aprender na rua e os meninos vão aprender na rua também, porque os pais não se interessam. Na igreja, o assunto de sexo é ignorado ou proibido. Não se faz nenhuma pregação para casais, dificilmente se tem seminário de casais, explicar o arroz com feijão, orientação de acordo com a luz da Bíblia, e nem tampouco os jovens e adolescentes têm qualquer tipo de orientação sexual saudável, de orientação, como deve ser ensinado, tampouco pelos pais e também pelos líderes da igreja, porque o sexo na igreja ele não pode ser ignorado nem proibido, ele tem que ser esclarecido. Essa é a realidade na vida. Há sérios preconceitos, inclusive, apesar da Bíblia tratar do assunto, como já vimos anteriormente, né? Tem alguns preconceitos. Por exemplo, na carência de pessoas preparadas para falar sobre o assunto, tanto do lado bíblico como científico, humano e social, há carência. Não existe, nem tampouco na igreja, pessoas preparadas para o ensino, preparadas para a admoestação,
preparado para oferecer aos seus membros cautela a respeito desse assunto, que hoje em dia ele é praticamente a tônica dos assuntos gerais. Nós observamos muitos estupros acontecendo, nós observamos não estupro somente de crianças, de jovens, de adolescentes, mas estupro de senhoras, que às vezes a mulher perde o interesse sexual pelo marido, mas o marido não perde o interesse sexual por ela. Ele passa a ser agressivo, ele passa a fazer certas exigências contrárias à natureza da mulher. Formas desnaturais de sexo podem afetar a mulher no seu emocional, no seu intelecto e fisicamente também. Aí vem o estupro do marido contra a sua esposa. Ou seja, a ação sexual sem o consentimento dela. Quando existe no casal uma situação como essa, que a mulher não quer e o marido quer e ele obriga, isso é estupro. Isso causa trauma na esposa, como pode trazer também trauma no marido, porque a mulher quer, o marido não quer. Vice-versa. Não tem mais amor. E acontece numa situação dessa, quando entre os casais acaba o amor, né? Não existe mais o respeito, não existe mais o sexo, 70% do sexo, não existe mais a harmonia, existe só conflito de interesses e de culpa, né? De acusação e culpa. É algo que complica a vida da família, por isso vem a separação e acaba destruindo a família. Há carência de pessoas preparadas para essas orientações, mas também existem pessoas que não estão querendo absolutamente nada a respeito disso. Não quer nenhuma orientação. Nenhuma orientação. Nada disso. E acaba havendo um conflito entre as pessoas da própria família, o que é muito triste isso aí. É muito triste. Então, nós temos que falar abertamente a respeito dessas situações. Quando nós falamos do estupro, nós falamos também da desunião familiar, né? Do marido, da esposa, e se está nesse quadro dentro de casa, como ficam os filhos numa situação como essa. O marido sai para procurar outras mulheres, e a pessoa diz, o marido vai procurar na rua o que não tem em casa. Não deixa de ser uma verdade. A mulher vai procurar um amante porque não tem em casa. Por que chegou a esse ponto? Se antes namoraram, noivaram, casaram, tiveram lua de mel, ou não. Ou foi um relacionamento traumático, desde o começo, desde o primeiro encontro. Um jogo de interesses de ambos. Situações conflituosas de família. Quantas pessoas já estão sofrendo porque a menina casou com um rapaz contra o desejo da família e vice-versa. E às vezes foi um casamento assim, uma junção de cabeças do homem e da mulher sem aquele amparo familiar, sem aquela orientação familiar. Entenderam? A sogra não se dá com o genro, a sogra não se dá com a nora. É uma situação complicada. Os netos ficam andando para lá e para cá, balançando sem saber de que lado pender, se pende pelo pai, se pende pela mãe. É uma situação muito complicada e eu costumo dizer sempre a família está em perigo, não é verdade? Mas nas próximas aulas nós vamos dar informações a respeito de como lidar com isso à luz da Bíblia, né? Eu quero falar sobre o assunto que é muito importante, que é o sexo na escola, no vídeo e nas publicações. Muito bem. Quando eu falo no sexo na escola, é orientação sexual na escola. É uma coisa a pensar e algo preocupante também, porque tem escolas que estão com cartilhas ensinando o que não devem para as crianças, para os seus filhos. E nós vamos falar sobre esse assunto também, ok? É uma orientação técnica à luz da Bíblia. Sexo na escola, ok? Os problemas que acontecem no interior das escolas.
O que está sendo ensinado para as crianças na escola? Na verdade, é algo que a gente tem que se preocupar muito. Vamos falar no vídeo. Hoje nós temos o celular, e esse celular é muito importante pela internet para o estudo, para consultas, para aprender, e pode aprender muita coisa ruim também através de vídeo sexual, né? Existem muitos sites pornográficos à disposição de todos e que às vezes a criança, o jovem ou adolescente, ele está numa situação assim muito complicada, né? Complicada, e fica realmente assistindo no vídeo muitas coisas que não devem aprender, porque vai trazer conflito à sua mente, principalmente se for jovem e adolescente. Mas alguém pode dizer assim, mas o jovem de hoje está tudo lá na frente. É verdade, não vou discutir com isso não. Mas vai deixar isso acontecer com seu filho? Você quer que seu filho seja assim? Uma pessoa desregrada e que faz o que dá na telha, né? Que faz o que quer, que não segue orientação de nada, de ninguém? Como será o futuro dele à frente, quando você não estiver mais nessa terra? O pai, a mãe, ele estiver por conta própria, com um relacionamento às vezes conturbado, com um namoro conturbado, com um casamento conturbado, uma série de situações, com rebeldia em todo sentido, né? E nas publicações. Hoje, dificilmente tem publicação, mas tem ainda, né? Tem revistas pornográficas que estão à disposição de muitas pessoas e que algumas pessoas não ligam muito para vídeo, mas gostam de publicações, gostam de ler, gostam de ver figuras. E isso causa transtorno na cabeça das pessoas. Um transtorno terrível que nós vamos falar na próxima aula, na próxima mensagem do nosso consultório familiar, ajustamento familiar. Ok? Tenham todos um excelente domingo e na próxima semana estaremos com esse tema: o sexo na escola, no vídeo e nas publicações. Fiquem com Deus e até a próxima semana. E Deus os abençoe.